Boa noite, queridos. Tudo bem? Vamos começando mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus, juntos como igreja. Bem-vindo cada um aí que está nessa noite junto com a gente, tá bom? Vamos começar orando ao nosso Senhor, colocando esse tempo diante dEle, colocando nosso coração diante dEle e que possamos hoje, de alguma maneira, entender um pouquinho melhor a vontade dEle e bem como também estreitar nosso relacionamento com o nosso Senhor e uns com os outros, tá bom? Boa noite, queridos. Vamos orar e colocar a nossa vida diante dele neste momento. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados e o teu direcionamento, Pai, em cada passo, bem como, Deus, neste momento que está sendo separado, que seja direcionado pelo Senhor e que seja para a tua honra e para a tua glória, Deus. Também lhe pedimos pela tua graça que fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, não permita que a gente fique nesse momento e não ouça a tua voz. Então, por favor, fala com a gente. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, queridos. Bom vê-los. Né? Bom estar aqui com vocês neste tempo. E de praxe, só alguns avisos importantes para a gente aí. O primeiro é sobre a arrecadação das cestas. A gente teve aí uma boa arrecadação e estamos também distribuindo um bom número de cestas à medida que vai surgindo as necessidades, algumas famílias que precisam, a gente vai então distribuindo as cestas. Nós já entregamos, se eu não me engano, acredito que 18 cestas essa semana, né? Então, 18 famílias aí que foram abençoadas pela igreja, pelo Senhor, através da igreja, através de você, através de mim, através de cada um que contribuiu, levando a cesta, contribuindo com algum alimento ou com cestas. É um privilégio a gente poder participar do cuidado que Deus tem com as famílias, com as vidas, e nós fazendo parte disso, né? Então, é um privilégio que a gente tem. Parabéns a você que tem participado, tá bom? Que Deus continue te usando, que nós possamos cada vez mais ser bênção na vida das famílias, das pessoas que precisam, tá bom? Ainda mais nesse momento especial do coronavírus, que muita gente tem sofrido por conta disso. Se você ainda não segue nossas redes sociais, então entra aí nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o YouTube da igreja, ou o aplicativo que nós temos também, se você procurar aí no seu celular, um aplicativo na App Store, ou na Play Store, você pode procurar IBJI Ideal e você vai ter acesso aí a todas as coisas que acontecem na igreja, bem como os materiais de estudo também. O YouTube estão com as pregações, estão com sugestões de estudos, de vídeos de estudo, de pregadores e também de músicas. Então, acesse o YouTube da igreja para ficar por dentro de tudo também, tá bom? E o Instagram, sempre com as notícias da igreja também. E no Instagram, em especial, toda segunda e quinta-feira tem a Quarentena Fitness, né, que o irmão nosso e professor Bruno Mota, ele está dando aula de funcional para a nossa igreja, tá bom? Então, para quem acessar o live, quem quiser acessar a live lá, está tendo essa ação aí de cuidado da saúde. Legal? E para aqueles irmãos que querem contribuir com seus dízimos e ofertas e entendem isso como um princípio bíblico, entendem que são filhos de Deus, que creem em Jesus Cristo já, que são membros da igreja, você tem o privilégio de contribuir com seus dízimos e ofertas, conforme nos ensina a palavra em 2 Coríntios 9:7, e em vários outros textos também. Então, se você quer contribuir ao Senhor, você pode fazê-lo através da transferência, através do aplicativo e também entrando em contato com o Serginho, que é o nosso tesoureiro, né, para que ele te ajude aí a como fazer a sua contribuição na obra, tá bom? E aproveitando também, nós temos um motivo de gratidão muito legal, que é a Igreja Batista Capital, lá de Brasília, decidiu nos ajudar esse mês nas entradas da nossa igreja, sabendo que a nossa igreja ela já tem sofrido um pouco com a questão financeira nesse sentido de entradas, e a Igreja Batista Capital, então,
ali de Brasília, decidiu contribuir com a nossa igreja e ajudar neste momento de crise com o coronavírus. Então, a igreja ajudando a igreja, conforme também está em Coríntios, isso é muito legal. A gente está sendo alvo aí da graça de Deus também. À medida que a gente está abençoando, a gente também está sendo abençoado. Então, agradeça a Deus aí pela Igreja Batista Capital, pastor Alex, um amigo meu, tá atento aí e orando junto com a gente aí por tudo aquilo que a gente precisa fazer também aqui como igreja na nossa região, né? Então, isso é uma bênção que a gente tem experimentado também neste momento, né? Se você não sabia, está sabendo agora. Então, ore ao Senhor, coloque-se diante de Deus, diante de tudo aquilo que Ele tem feito por nós, agradecendo e também fazendo parte naquilo que Ele quer, né? Bom, essas são algumas novidades que nós temos, esses são alguns avisos que você e eu temos, e eu quero convidá-la em especial a colocar diante do Senhor agora mais uma vez um momento de oração. Gostaria que você abraçasse aí quem está do seu lado, se você estiver sozinho, de repente, se você puder se colocar em joelhos, e a gente vai orar ao Senhor agora, colocando os nossos pedidos como igreja, os agradecimentos, inclusive agradecendo pela Igreja Batista Capital, e colocar os pedidos pela saúde, por todo o direcionamento que a gente precisa como igreja também para fazer aquilo que Deus quer. Então, bastante coisa aí para a gente orar. Vamos colocar isso diante do Senhor. Se você tiver pedido agradecimento, por favor, nos mande para que a gente possa incluir nos nossos momentos de oração também, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Feche teus olhos aí onde você está. Vamos falar com Deus, colocando esses motivos diante dele. Pai, muito obrigado. Mais uma vez, a gente te agradece por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nós e através de nós, Deus. Muito obrigado por tudo. Queremos agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa igreja, através também da Igreja Batista Capital, que quer fazer parte desse momento que a nossa igreja também está passando com a questão financeira por conta do coronavírus e tantas coisas. Obrigado porque eles têm ajudado no sustento da igreja, e obrigado, Deus, porque a tua igreja ela é unida e também está agindo, Pai, no sustento e no auxílio de muitas pessoas que também precisam, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contribuir com cestas, e não cestas tão básicas, mas cestas um pouquinho mais completas. Deus, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque vidas têm sido abençoadas e o Senhor tem dado o privilégio para a gente ser usado nisso. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, pela irmã Vera, que já recebeu alta ontem, Deus, nós te agradecemos por isso. Obrigado, Deus, porque ela já está em casa. Nosso pedido é que a recuperação dela seja plena, completa, e que nós possamos, de fato, Deus, nos alegrar juntos, mais uma vez, com tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, obrigado por isso. Obrigado por cada irmão, cada irmã que tem sentido o teu cuidado, tanto na provisão das coisas do lar, quanto na saúde. Deus, obrigado por tudo isso. E nosso pedido também é que o Senhor ajude, Pai, cada irmão nosso, cada pessoa que está passando pela dificuldade, que precisa no dia a dia sair para trabalhar, não pode ficar de quarentena em casa, mas tem que sair para conseguir o sustento do dia, o alimento do dia. Nosso pedido é que o Senhor dê a proteção para que não seja contaminado pelo vírus, bem como também Deus dê o sustento por meio do seu trabalho para trazer e cuidar de sua família. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor, Deus, realmente agradecidos. Esteja à frente de cada uma dos nossos familiares, Deus, familiares da nossa igreja, em cada uma da nossa comunidade, que a nossa igreja, essa comunidade que o Senhor nos deu para ficar juntos ali te adorando, seja usada, Deus, para brilhar a tua luz naqueles que ainda não te conhecem aqui. É o nosso pedido, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom! Quero colocar um louvor, se você quiser cantar junto, pode cantar. É um cântico muito bonito, a gente usou muito nas séries de quarta-feira que estava tendo antes do coronavírus no o Brasil e as escrituras, a perspectiva que toda a igreja deveria ter. A gente usou muito esse cântico, eu quero colocar esse cântico agora, porque a gente vai falar sobre um versículo em especial que fala sobre a ação da igreja diante dos governantes. E aí, então, eu quero convidá-lo a louvar o Senhor com esse cântico muito bem escrito e cantado pelo João Alexandre, tá bom? Brasil, olha para cima, louve ao Senhor com esse cântico.
a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Já orou pelo seu país hoje? Já oramos pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas famílias dessa nação? Brasil precisa olhar para cima. Nós precisamos olhar de fato para Cristo, porque num momento como esse, o que de fato nos sustentará é o próprio Senhor, e é Ele quem governará e direcionará essa nação. Olha só algumas coisas que aconteceram, por exemplo, nestes últimos momentos aí que nós temos vivido, né? Nesses últimos tempos aí que nós temos vivido do início do ano para cá. Bolsonaro na contramão dos governadores, a mudança de ministro da Saúde, isso muito recente, o governador de São Paulo atacando o presidente, então você ouve lá a coletiva da semana, e aí aproveita para dar uma cutucada no presidente, aproveita para se alinhar a outras pessoas do governo, e por aí vai. Então ataca esse presidente, une-se, faz-se alianças, e por aí vai. A quarentena é ampliada, nós já estamos aí na segunda vez que a data do término da quarentena ela é adiada, então agora vai para dia 10 de maio. Nós estamos vendo aí, durante o período da pandemia, STF se movimentando e marcando aí, provavelmente para o dia 24, voto pró-aborto em caso de Zika vírus. Rodrigo Maia não leva a pauta do fundão para a saúde, então você olha ali algumas pautas sendo colocadas
para ele não coloca adiante algumas delas, e esse embate entre ele e o presidente. Temos abuso de autoridade em algumas ocasiões no nosso Brasil. A igreja XYZ que estava fazendo um culto online com apenas as pessoas da respectiva atividade, tendo que fechar, cancelar a live, pessoas que estão passeando no calçadão, sendo levadas na praia, né, sendo levadas para o camburão, gente sem conseguir trabalhar ou manter o seu microempreendimento. Então, nós temos muita coisa acontecendo nesse período todo de pandemia, que no Brasil é algo extremamente recente, né? Os outros países experimentaram antes da gente, teoricamente a gente teria uma vantagem com isso tudo, no sentido de nos precaver, mas pelo que está acontecendo, nós temos tido muita dificuldade. E em meio a toda essa desgovernança que tem acontecido, a gente precisa entender qual é o nosso papel, o que nós devemos, de fato, fazer como igreja. Eu não estou aqui defendendo político, defendendo partido, defendendo nada disso, não estou querendo falar sobre político, só estou listando aqui algumas das coisas que estão acontecendo ultimamente, e eu quero realmente conversar sobre aquilo que eu penso que deveria ser a nossa preocupação como igreja, e que muitas vezes nós temos deixado de lado. Hoje é uma breve reflexão, mais uma vez, quarta e sexta é só reflexão, não é uma mensagem, então nós não estudaremos exegeticamente os textos, mas eu gostaria de olhar com vocês para um texto em específico que se encontra ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, onde é colocada aí, endireitando os passos da igreja, endireitando uma igreja que estava um pouco conturbada, endireitando a visão dela no meio caótico que estava sendo vivido. Então eu quero que você leia esse texto comigo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Mexe na tua Bíblia aí e acompanha comigo, por favor, o que está escrito. Nós precisamos orar pelos nossos governantes e nós precisamos entender que os governantes não estão acima daquele que governa o universo. E é isso que a gente precisa entender quando a gente olha para esse texto que nós vamos ler agora. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse é o texto que nós vamos olhar e refletir um pouquinho agora. Mas antes de você olhar especificamente para esses versículos, você precisa entender, assim como eu preciso entender, que 1 Timóteo é uma carta escrita para Timóteo, obviamente, né, por Paulo para Timóteo, em que Timóteo ele estava ali para organizar uma igreja. Organizar não uma igreja do zero, mas uma igreja que já existia, uma igreja que já estava em andamento, mas uma igreja que estava cheia de problemas. Então, essa carta ela é escrita ali, então, para Timóteo, para lidar com aquela igreja que se encontrava em Éfeso. Essa carta ela vai tratar, então, de alguns assuntos pertinentes à igreja, pelas circunstâncias que ela estava vivendo, a conturbação dentro dela, bem como também da igreja diante daquilo que ela tinha como missão. Então, olha só, quando você começa a olhar para o capítulo 1, Paulo ele começa a encorajar a Timóteo, falando: olha, Timóteo, segue meus passos, vai comigo, porque eu tenho vivido para este evangelho, e você precisa, então, levantar adiante esse evangelho e proclamá-lo com toda a sua força, com toda a sua coragem. Ele começa a trabalhar essa ideia com Timóteo. Ele vai falar sobre as questões da igreja, vai falar sobre as dificuldades dela, e ali, no versículo 18 do capítulo 1, olha só que interessante, versículo 18 em diante, diz assim: Timóteo,
meu filho, dou-lhe estas instruções segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então já tinham pessoas que tinham, de alguma maneira, se entregado, naufragado na fé, no sentido de rejeitar a doutrina, a boa consciência diante do Senhor, a fé, e estes, então, haviam blasfemado contra o Senhor. Agora Timóteo era encorajado a permanecer firme e combater o bom combate. Combate este que Paulo, lá na frente, vai falar, olha, combati o bom combate, agora vou ser entregue para a libação, e eu vou me encontrar com o meu Senhor. Então, Paulo ele vai dando diretrizes para Timóteo lidar com as questões da igreja em meio a um mundo caótico e em meio também a uma igreja que estava muito problemática neste momento. Mas olha só que interessante, antes de tudo, Timóteo, antes de começar a falar sobre todas as questões da igreja que precisam ser direcionadas e acertadas aí, eu quero falar sobre uma coisinha. Eu quero que você faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O que está sendo pedido aqui, o que está sendo falado aqui? Ele está falando o seguinte, a oração, ela não é e não deve ser feita apenas pelos crentes, para os crentes, no sentido, estou falando que o não crente vai fazer oração. Não crente pode até fazer oração, mas com certeza sem Jesus não conseguirá chegar-se à presença e derramar seu coração à presença de Deus. Mas é interessante que ele está falando aqui, na verdade, que nossas orações como crentes não devem ser apenas pelos crentes, mas devem ser a favor de todos os homens. Nós devemos orar por todas as pessoas, crentes e descrentes. Nós precisamos orar por todas as pessoas. O que está acontecendo aqui é que Paulo está falando, olha, a oração de você não deve ficar presa apenas aos cristãos, mas deve ser colocada diante de Deus também por aqueles que não são crentes. E aí vale a gente lembrar, por exemplo, vocês têm recebido as devocionais diariamente feitas pela igreja, Vini tem feito as devocionais e têm sido muito boas, e essas dos brados da cruz têm sido muito legal. E uma das coisas que Jesus faz na cruz é orar por aqueles que estavam crucificando a ele. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E Jesus nos chama a imitá-lo. E Paulo, ele nos direciona isso, inclusive na oração. Ele fala, olha, é para orar por todas as pessoas, não só pelos crentes. É para orar por todos os homens. E ele vai então e ele destrincha quem poderiam ser também esses homens que muitas vezes as pessoas não vão orar. E ele fala aqui, pelos reis e por todos que exercem autoridade. O que a gente precisa lembrar aqui, se você for olhar aí nesse texto que a gente está lendo, o que a gente precisa lembrar aqui é que neste momento quem governava, quem estava imperando naquele reino, naquele momento da igreja, era Nero. Era um cara extremamente mau, era uma pessoa que perseguia os cristãos, e o que Paulo está falando aqui para Timóteo é que, antes de tudo, nós precisamos orar por todas as pessoas, pelos reis e pelos que exercem autoridade. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, é o que Paulo está falando aqui. E ele está falando, inclusive, por estes que são maus, por estes que desgovernam ao invés de governar, por estes que, ao usar a espada que for dada a eles para, de fato, dirigir o povo, estão usando a espada para destruir e para dominar sobre o povo. É por estes também que nós devemos orar. E é interessante que, se você for parar para pensar aqui neste momento em que a oração está sendo colocada, o motivo de oração está sendo colocado, Paulo ele também vai falar o porquê devemos orar por isso. Olha só o que diz o seguinte, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Ora, o que nós queremos para a nossa nação, o que nós procuramos para as pessoas que estão
na nossa família, que são conhecidas nossas, que fazem parte do nosso bairro, o que nós queremos para essas pessoas da nossa sociedade? Nós queremos que todos possamos viver numa vida de paz, sem violência, sem maldade, sem mortes, sem roubos. Nós queremos uma sociedade em que todos tenham direito à saúde, que todos tenham direito ao estudo, que todos sejam tratados de maneira igual. Nós queremos tudo isso. Só que é interessante que uma das ações da igreja para que isso aconteça é a oração pelos governantes. Coisa essa que muitas vezes as igrejas hoje estão deixando de lado. Não só a oração, mas estão indo além, estão indo em perseguição aos governantes. Estão indo contra os governantes, estão indo em milícia contra os governantes. Sendo que, na verdade, uma das ações da igreja é a oração por estes que estão à frente. Lembre-se, naquela época, a igreja estava sendo perseguida por estes governantes, aos quais Paulo está falando para a gente orar. A gente precisa orar por eles, pelos quais nós devemos orar. E o motivo é justo, é para que tenhamos uma vida pacífica, para que tenhamos uma vida digna. É por isso, nós devemos orar por todos os homens. E colocamos diante disso os nossos governantes, para que todos os homens possam viver de maneira digna, piedosa, pacífica e tranquila. Versículo 3 complementa: isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Deus se agrada disso. Por que Deus se agrada disso? E essa é uma questão interessante aqui. Por que Deus se agrada de nós orarmos pelos nossos governantes? E essa é uma implicação que eu gostaria de trazer reflexão aqui para nós. Pelo seguinte ponto, e para mim o mais simples possível aqui, pelo fato de que quando nós oramos pelos nossos governantes, nós estamos declarando: aqueles que estão governando a nossa sociedade estão debaixo do governante do universo. Este é o principal motivo pelo qual Deus se agrada quando nós oramos também pelos nossos governantes, porque nós reconhecemos que Ele, de fato, está acima, e este é o lugar de Deus nesse sentido. Nós reconhecemos a posição do nosso Senhor diante dos nossos governantes. Deus é soberano sobre isso. Não é Provérbios que vai falar para a gente que o coração do rei, ele é direcionado pelo Senhor, assim como os rios fazem as curvas conforme o Senhor ordena? É isso que nós fazemos quando nós colocamos diante do Senhor a oração pelos nossos governantes. Mas não só isso. Se você continuar e olhar para o versículo 4, olha só que interessante aqui. Nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ora, por que a gente vai orar por todos os homens, inclusive os nossos governantes, inclusive os governantes que forem maus? Maus não só no sentido de administrativo, mas maus no sentido de perseguição, no sentido de hostis ao evangelho, hostis à igreja. Por que Deus se agrada disso? Porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, para que todos sejam salvos. Esse é um dos motivos pelo qual nós devemos orar por todas as pessoas, inclusive nossos governantes. Uma das coisas muito interessantes, não sei se você já viu um filme chamado O Poço. O filme O Poço, ele é uma crítica ao sistema capitalista, mas também a várias outras coisas. E dentre essas críticas todas, uma coisa muito legal que O Poço revela, esse filme revela, é que nenhum sistema é suficiente para mudar a condição de dignidade do homem, de vivência, de sobrevivência, de solidariedade. Nenhum sistema pode mudar a condição que todas as pessoas vivem se isso não partir de cada um de nós. Então ele fala que o grande problema é o próprio ser humano. O ser humano precisa tratar-se para poder também tratar a toda a sociedade. Mas a gente vai muito além disso. Quando a gente olha para a Bíblia, a crítica que esse filme faz ainda não é suficiente. Porque, na realidade, nenhum sistema e nenhum de nós pode mudar tudo aquilo que o mundo vem vivendo neste momento. A pandemia é uma grande demonstração disso. Quem pode mudar o caos que um vírus pode trazer no mundo?
né? A gente não consegue fazer isso. A gente vai tomando as medidas que vão tratando, mas isso depois de milhões de mortes. A grande questão é que nenhum de nós, como nenhum sistema, como nenhuma ideologia, pode transformar o mundo. A única pessoa que pode transformar o coração mais vil, as pessoas mais distantes, as pessoas mais controversas, as maiores mentiras, a única pessoa que pode mudar e transformar isso é o governante do universo, é o próprio Salvador, Jesus Cristo. Por isso, nós devemos orar por todos os homens, porque nenhum sistema vai mudar a condição do nosso mundo. Quem vai mudar a condição das pessoas que vivem nesse mundo hostil ao Evangelho é, de fato, a pessoa de Jesus. Por isso, nós devemos orar por eles. Esse é o ponto. Essa é a ideia. Se você for olhar a continuação do texto, você vai ver que ele vai falar que só existe um mediador entre Deus e os homens, e a ideia, por exemplo, se a gente for parar para pensar no imperador, no Império Romano, eles entendiam que o imperador ele era um Deus que deveria ser exaltado. E aqui nesse texto, por exemplo, vai falar, pois há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, que é o próprio Jesus Cristo, Deus homem. Então ele vai falar sobre esse Jesus que salva, ele vai falar sobre essa questão de adoração, ele vai falar sobre essa questão da igreja diante de um povo hostil a ela, hostil ao evangelho. A posição da igreja, em primeiro lugar, é a posição de oração. Só para a gente finalizar então, versículo 8 de 1 Timóteo capítulo 2 diz o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Olha o que esse versículo está falando aqui para a gente finalizar essa reflexão de hoje. Esse texto está falando que todos nós devemos orar em todo lugar. Não existe um lugar específico para oração. Existe a necessidade de orar em todo e qualquer lugar onde estivermos. Essa é a nossa posição como igreja. Mas o que Jesus quer de nós e o que o Senhor quer de nós é muito diferente daquilo que muitos falsos pastores, falsas igrejas, pessoas que não são crentes fazem, dizendo que estão orando, dizendo que estão fazendo jejum, dizendo que estão fazendo isso e aquilo. A oração é uma oração que deve ser levantada com mãos santas. É uma oração que deve ser realizada sem ira e sem discussões. Porque vai ter crente, entre aspas, que vai orar para que o nosso governante morra. É para orarmos sem ira. Vai ter gente, vai ter crente que vai orar e colocar motivo de oração discutindo sobre vários aspectos e entrando em discussões ao invés de colocar tudo isso diante do Senhor. Não. Tem crente que vai querer discutir e vai querer ganhar argumentos e vai querer se colocar diante dos outros e trazer ideologias e políticas, sendo que na realidade o que nós precisamos fazer é colocar o império do mal em oração diante do Senhor, o governante de todo o universo. E quando eu falo império do mal, eu estou falando de todos aqueles que não são cristãos, que são governantes e não são cristãos, que têm realizado maldade e atrocidades em nosso meio. Nós somos chamados como igreja a orar, você e eu. E quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo que nenhum dos nossos governantes está acima daquele que governa o universo e daquele que governa o nosso coração. Nenhum. Porque aquele que governa o universo é aquele que também direciona os nossos governantes quando e como quiser. Por isso, eu quero convidá-lo neste momento a orar pela nossa nação, orar pelo nosso mundo, orar pelos nossos governantes. Você quer fazer isso? Você topa fazer isso neste momento? Você topa deixar, de repente, seus posicionamentos políticos e clamar ao Senhor para que Ele intervenha em nossos governantes, no sistema de governo deles, para que, de fato,
a nossa nação e a nossa sociedade possa desfrutar de paz e tranquilidade e dignidade. Você pode orar por isso neste momento. Eu quero convidá-lo a orar por nossa nação. Eu quero convidá-lo a orar por nossos governantes. E por mais que eu esteja em desacordo com muitos deles e com muitas decisões destes que estão aí no nosso governo, ainda assim nós devemos orar para que o Senhor faça a vontade dele por meio desses governantes. E é interessante que a gente vê, inclusive, orações no Antigo Testamento pelos exércitos inimigos para que o povo desfrute de paz. Você e eu somos chamados a isso, a orar pelos nossos governantes. Eu quero convidá-lo a fazer isso neste momento. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos falar com o nosso Senhor? Coloque-se diante dele neste momento. Eu quero convidá-lo então a orar ao Senhor junto comigo, tá bom? Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, pedindo ao Senhor, Deus, pela Tua graça, para que o Senhor cuide, por favor, dos nossos governantes. Nós queremos lhe pedir, em primeiro lugar, pela salvação deles, Deus. Nós entendemos que nenhum sistema, e nós entendemos, Deus, que nenhuma ideologia, que nenhuma posição partidária, política, será suficiente para lidar e trazer uma vida de tranquilidade e paz para aqueles que estão precisando, para a nossa sociedade, para nós que estamos precisando. Deus, nós sabemos que nenhum deles pode fazer isso e que nada que eles, de certa maneira, buscam politicamente pode, de fato, trazer isso de maneira plena e suficiente para todos. Por isso, Deus, nós queremos lhe pedir pela Tua graça que o Senhor traga salvação a estes que estão governando. Senhor, resgata estes homens, Deus, que estão perdidos no desejo pelo poder, na ganância pelo dinheiro, pela fama. Senhor, pela Tua graça, Deus, que o Senhor, por favor, resgate a estes homens que estão perdidos. Assim como o Senhor fez conosco também. Nós andávamos em nossos desejos, nós queríamos simplesmente satisfazer nossos prazeres e muitas vezes nós lutamos contra isso mesmo tendo um posicionamento ao seu lado como Senhor de nossas vidas. Debaixo de Ti, Deus. Pai, nós queremos pedir para que pela Tua graça os nossos governantes sejam salvos, que eles sejam alcançados pela Tua graça, da mesma maneira que nós. E queremos lhe pedir também, pela Tua graça, Deus, que o Senhor dê sabedoria a eles, direcionamento, Pai, às decisões que eles precisam tomar. Deus, que por favor eles tomem as decisões mais sábias e corretas, Deus. Com relação à quarentena, isolamento social, por quanto tempo, e aqueles que podem, aqueles que não podem, o auxílio para as pessoas. Deus, todas essas questões, Deus, que o Senhor dê direcionamento, Pai. Que o Senhor levante pessoas, Deus, e que através da ciência o Senhor possa também trazer a cura aí para esse vírus. Deus, pela Tua graça, esteja à frente da nossa nação, esteja à frente dos nossos governantes. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus, e que pela Tua graça, se algum deles, Pai, não decidir se entregar a Ti e não decidirem fazer o que é correto, que o Senhor pese a Tua mão sobre eles, tirando-os, se assim for necessário, da posição que eles estão, para que, de fato, esse povo ele viva de maneira tranquila, digna e pacífica. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. É o que te pedimos agradecidos, Pai. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana e até domingo, se assim Deus permitir. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau!